Falcão e Soldado Invernal chega na metade de sua temporada conseguindo fazer uma trama que seja complexa, entregar boas cenas de ação e mostrar como o futuro da Marvel vai ser daqui pra frente. Então, se você gosta da série e gosta do canal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque hoje vamos falar sobre o terceiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Vem comigo! Então, eu gostei bastante do terceiro episódio de Falcão e Soldado Invernal, mais que os outros. Os dois episódios iniciais são excelentes, porém esse aqui, como ele já é o terceiro e já estamos na metade da série, o que acontece? Ele entrega uma trama mais aprofundada, tanto na parte de falar um pouco mais sobre os apátridas, as suas motivações, que o Falcão tem suas histórias, tem as suas formas de pensar cada vez mais destacadas, mostrando como os dois, embora sejam diferentes, eles conseguem se complementar, eles conseguem fazer uma parceria que faça sentido. Também a forma em que o Zemo foi introduzido nesse episódio, eu gostei bastante, assim como a Cher. A fuga do Zemo, eu achei muito bom a forma em que abordaram na série a sua fuga, porque a forma que eles fizeram possibilitou que o episódio se concentrasse em abordar as tramas mais complexas, os pontos que mais mereciam tempo de tela. Porque a forma em que o Zemo ia ser resgatado da prisão ou ia fugir, nós já imaginávamos como ia acontecer. A questão era se aquilo iria fazer sentido ou ia ficar forçado. Então, a fuga não foi forçada, ela foi bem planejada, estratégica e condiz muito com o personagem, não só com o personagem do Zemo, como assim também o Bucky, porque devemos lembrar que embora o Bucky ele tenha vivido muito tempo como soldado invernal e a nossa imagem dele é de uma máquina de matar que seguia ordens, devemos lembrar que o agente Barnes é um cara extremamente inteligente que tem uma tática de estratégia muito boa. E o Zemo, a gente não precisa nem se delongar, porque todos nós sabemos da capacidade em que o vilão tem no UCM também, porque não é algo só que fica nos quadrinhos. O Zemo do UCM também não fica para trás. Então, já temos noção da sua capacidade de observação, de conseguir bolar um plano que consiga sair de forma com que ele tenha escrito, com que ele tenha pensado. E ali a forma do que tanto o Bucky como o Zemo pensaram nas fragilidades em que a segurança da prisão tem, e desestabilizar os presos, os policiais. É algo que a gente já viu, mas é algo que faz sentido com a temática da prisão, com os personagens, e, na minha opinião, foi algo que também respeita muito as coisas da HQ, os elementos da HQ. Porque numa HQ, muitas vezes, uma trama que ela é importante, mas ela não precisa de muito tempo para ser contada, ela é feita de maneira em que você consiga ser convencido de que aquilo é real, aconteceu, mas ela não toma muito tempo, ela não toma muitas páginas. E é isso que acontece aqui. Então, o início do episódio para mim já me agradou bastante. O que acontece? Falando sobre a introdução da Sharon Carter. Eu gostei bastante da forma em que a personagem chegou na trama, porque a gente viu pouco sobre a Sharon até então no UCM. Muitas pessoas, inclusive, denominam ela como uma personagem sem graça, e eu acho algo muito maldoso, porque a personagem teve pouquíssimo tempo de tela para ser desenvolvido, então eu não vejo como você definir o que a personagem é ou não a partir daqueles momentos em que ela apareceu em Capitão América 2, em Guerra Civil, enfim. E aqui em Falcão e Soldado Invernal, a gente vê que com um tempo de tela maior, a personagem tem uma capacidade enorme de ser carismática, de entregar boas cenas de ação, e também sua personalidade é interessante, sim. É muito legal ver como a personagem ela tá diferente também sobre tudo o que aconteceu, pelo fato de ela ter sido perseguida, ser presa, o Tratado de Sokovia, a questão do blipping. Então, tudo o que aconteceu com ela, os fatores que levaram a personagem
a ir para Madripoor e acabar tendo uma vida à margem da lei, fez com que ela mudasse alguns conceitos. Não é como se sua essência fosse totalmente mudada, mas é que ela tem uma certa desesperança, uma certa descrença que condiz tudo com a temática que a Terra está passando depois do blip. Porque, beleza, os heróis venceram, tudo está de volta ao normal, só que não está. E além disso, como ela mesmo disse, ao contrário dos heróis, ao contrário do Bucky, que teve o perdão e já está tendo a oportunidade de viver, de ter uma segunda chance, ela não teve. Então ela teve que se virar. Então é completamente normal e muito bom ver essa releitura da personagem. A personagem com essa desesperança, com essa descrença, uma desconstrução sobre os heróis. Inclusive ela faz alguns diálogos assim. E isso é muito legal, porque a gente vê que não precisa ser só o extremo para fazer a desconstrução do gênero de heróis. Como, por exemplo, o próprio Zemo, que abomina a ideia dos heróis existiram, graças ao que aconteceu ali em Sokovia, que a sua família acabou sendo morta. Então, ele abomina aquilo e ele quer fazer de tudo para acabar com essas figuras que são postas como superiores, como salvadores. É interessante a gente ver uma personagem que ela tá com essa certa descrença, essa certa desesperança e questiona o conceito de heroísmo, mas que não é extremista, não é um vilão. Também outro ponto que eu achei muito bom foi a estética de Madripoor. A Marvel, embora não tenha durado muito tempo ali mostrando a paisagem, como a cidade funciona, os pouco tempo que a gente viu, a gente vê como a empresa se preocupou em deixar uma estética que condiz com a moral da cidade. Por quê? O que a cidade é descrita? Que é uma cidade à margem da lei, urbanizada, altamente tecnológica, perigosa, mas ao mesmo tempo bastante atrativa, bastante turística. Inclusive tem uma parte dividida em parte alta e em parte baixa, que se fala no episódio que a parte alta você consegue viver tranquilamente, turistar ali, mas a parte baixa então é a parte que realmente a coisa à margem da lei funciona. E a Marvel ela conseguiu captar na sua fotografia toda essa essência da cidade nesse episódio. Uma coisa que a gente pode descartar por enquanto, na verdade eu acho que era algo que a gente não precisava nem levantar para evitar altas expectativas e que depois podem ser desconstruídas, como aconteceu com alguns em WandaVision, é a questão de ter easter egg sobre o Wolverine, ou se ele vai aparecer nos próximos episódios. Esqueça isso. Se você está começando a pensar nisso, não pense. Se isso acontecer, vai ser ótimo, mas é algo que você deve desconsiderar porque não é relevante em nada para a série até o momento. Então não tem por que você ficar pensando em introdução dos mutantes e Wolverine agora. Tudo bem, ela é uma série que faz parte de um universo conectado, de um universo compartilhado. Eu entendo as ligações que alguns fazem. Porém, aproveite a série, aproveite todos os nuances. As cenas de ação elas estão bem coreografadas. Uma coisa que eu gostei foi que, apesar de ter sido cenas rápidas, com um background um pouco menor do que o primeiro episódio, e ali ter mostrado também algo mais frenético, mais ali na hora da adrenalina, não foi algo bem mais estético, no sentido de que a cena do Falcão no primeiro episódio, a cena aérea de luta, o que acontece? Como ele já estava preparado para a missão e, consequentemente, os terroristas também, então ali possibilita que você consiga ver melhor os movimentos, a forma em que a luta é trabalhada. Porém, nesse terceiro episódio, apesar de ter um ritmo mais frenético, mais acelerado, as cenas de ação elas estão convincentes, elas estão bem coreografadas. A personagem da Sharon, a Emily, eu não sei se ela usou dublê em todas as cenas ou não, mas é notável em que eles se preocuparam em mostrar que a personagem ela é muito mais do que a sobrinha da Peggy ou uma simples agente que estava ali fazendo papel de espiã como Steve em Capitão América 2. Elas têm um alto conhecimento em artes marciais, ela consegue e faz o bloqueio dos vilões de maneira que você fica impressionado
E outro ponto que eu gostei bastante foi que a Marvel realmente está se usando cada vez mais, porque se fosse alguns anos atrás, você nem iria imaginar que iria ter certas cenas ali, apesar de a gente ver uma suavização de algumas cenas em questão de que ela joga faca, tem ali as cenas do tiro, mas não mostra com muitos detalhes sangue ou as pessoas altamente feridas, mas a gente vê em que a Marvel ela quer cada vez mais deixar ali a essência mais realista da sua fórmula, porque nas cenas de combate, soldados, a verdade é que eles matam, muitas vezes eles se ferem, eles ferem os outros, e a gente vê isso aqui sendo retratado numa série da Disney, no Disney Plus. Assim como também The Mandalorian, o Mandaloriano, faz isso também. Então foi um ponto positivo. Outra questão também que eu gostei bastante foi que eles estão explorando as subtramas junto com a trama principal de uma maneira que tudo se conecta perfeitamente. É, a questão de como o Bucky fingir que é o Soldado Invernal vai refletir em tudo que ele está passando, porque ele está tendo um processo de refazer sua vida, esquecer que ele é o Soldado Invernal, mas nesse episódio ele precisa ser o Soldado Invernal. E como isso afeta o Bucky, a gente já vê ali nas suas expressões faciais e na forma em que ele está se comportando, que é algo ali que está incomodando ele bastante, que vai refletir muito nas suas ações nos próximos episódios, mas é algo que ele faz porque ele está disposto a salvar ali o que ele acredita, acabar com a conspiração dos apátridas e poder honrar o nome do Steve, porque não é algo assim que eles têm um mentor e que ele honrar que ele tem um mentor e ele quer honrar simplesmente. É algo bem pessoal. Honrar o Steve para ele, ao mesmo tempo, é uma forma de limpar o seu nome, de mostrar que ele é útil, que ele pode fazer algo de bom. Então é algo bem interessante. Também a gente vê o Sam cada vez mais abismado com o que os Estados Unidos fez com o personagem do Aiza, que foi usado como rato de laboratório por anos para ser testado novas formas do soro do Soldado Invernal, e como isso vai refletir na sua escolha de ser o Capitão América ou não. A gente já vê nesse episódio que o personagem ele tá pensando melhor sobre a decisão que ele tomou. Embora ele ache que agora ele deveria ter destruído o escudo em vez de dar ao governo, a gente já vê que ele pensa de outra maneira sobre a decisão que ele tomou. Então foi algo bem interessante. O Anthony Mackie como Sebastian Stan, estão entregando muito bem a sua atuação na parte dramática, na parte de comédia, na parte em que os personagens têm que usar ali o sarcasmo. O Anthony, principalmente por explorar essa questão do racismo, a questão de estar ali contristado e abismado com tudo que está acontecendo em sua volta, descobrindo. O Sebastian também, ele mostra bastante como o personagem do Bucky, ele está se reconstruindo, ao mesmo tempo se questionando e ao mesmo tempo sem saber o que será da sua vida sem ação. Porque a verdade é que a vida dele é movida a ação, adrenalina. Então, os dois atores eles estão entregando uma atuação excelente e que é digno de elogios. O Barão Zemo, ele é um personagem em que, na minha opinião, em Guerra Civil, embora ele seja um personagem bom, o ator faça um trabalho excelente, no filme foi algo que ficou um pouco forçado, porque ele teve pouco de tempo, porque ele teve pouco tempo de tela, e a impressão é que ele fazia as coisas, pelo menos para mim, de maneira um pouco mágica. Tipo, a gente não via como ele desenvolvia as coisas, ou o conhecimento que ele tinha, como é que ele conseguia fazer tanto mal, se ele simplesmente surgiu do nada. A impressão é que ele se revoltou, porque a família dele foi morta, e aí ele passou um tempo estudando as táticas da Hydra, passando um tempo estudando os Estados Unidos e os heróis, e aí ele conseguiu bolar aquele plano sensacional para desestabilizar os Vingadores e pronto. E aqui, no Falcão e Soldado Invernal, nesse terceiro episódio, a gente vê como o tempo de tela afeta bastante esse julgamento, porque a gente consegue entender um pouco mais sobre sua história. Um ponto que já é interessante é a fidelidade dos quadrinhos em mostrar que o personagem também é um barão, e isso também ajuda a entender como o personagem conseguiu certas coisas,
Porque a partir do momento que a gente descobre que ele tem um alto poder aquisitivo, que ele é rico, isso explica muita coisa. Como ele conseguiu tantos materiais históricos, como ele conseguiu ter tanto conhecimento, porque além de ele ser um cara inteligente, de ser um cara respeitado no país dele, na cidade dele, ele tem bastante dinheiro. Então a gente sabe que a realidade é que o dinheiro abre portas. Então é algo que eu gostei bastante. Além de mostrar também uns nuances do personagem em que Guerra Civil perde. Porque a impressão que Guerra Civil passa também que ele é um cara que se revoltou, surtou e resolveu matar o T'Challa para provocar a Guerra Civil. O T'Chaka para provocar a Guerra Civil. E simplesmente ele quer que os heróis explodam e quer vingar a família dele e depois se matar. Já aqui não. A gente vê os nuances do personagem. A gente começa até a se questionar se ele é de fato totalmente ruim. Se ele sucumbiu totalmente à maldade ou não. Se ele é um vilão de fato. Ou ele está mais para um anti-herói. Um cara que com certo tempo de amadurecimento para poder superar o que passou com ele. E um certo ajuda de personagens que possam fazer com que ele consiga entender que a Terra precisa de heróis, mas que também esses heróis eles precisam sim ser responsabilidade, mas tudo sem recorrer à violência, ao terrorismo, ele possa se tornar alguém melhor, ele possa se tornar um pouco do que ele era antes. Então foi algo que eu gostei bastante. Também falando sobre a cena pós-crédito, eu não... Cena pós-crédito não. Também falando sobre a cena final, eu não esperava aquilo, sinceramente. Se você me perguntasse o que eu esperava da cena final, eu poderia dizer a você que eu esperava que o John Walker, que não teve muito tempo de tela nesse episódio, iria aparecer, ia fazer alguma coisa que provocasse o gancho para o episódio final. Ele ia aparecer o Rhodes, o máquina de combate. Eu imaginei que também poderia ser a Sharon ou o Zemo traindo, de certa forma, a equipe. Mas eu nunca imaginei que a gente veria uma personagem de Wakanda no final da série. E eu achei sensacional isso, porque faz total sentido ela aparecer, mas a série não, em nenhum momento, te faz perceber que isso vai acontecer. Ele realmente faz você acreditar que isso vai acontecer. O Sam, ele fala que o Wakanda não vai gostar nada da questão do acordo que eles fizeram com o Zemo, de soltar o Zemo. Porque o Zemo matou o seu líder, matou o T'Chaka, que é o pai de T'Challa, e que o fato do Bucky estar pedindo ajuda do Zemo, ter tirado o Zemo, pode fazer com que a sua relação com o Wakanda seja de alguma forma prejudicada. Mas, apesar disso, eu não esperava, a série ela não leva em nenhum momento essa impressão de que uma personagem de Wakanda ia aparecer ali logo no final desse episódio. Poderia imaginar que ia acontecer no final da série, ou até mesmo uma ligação, mas foi sensacional. Tanto que eu só consegui compreender o que estava acontecendo quando realmente ele foi andando, e aí ele foi falando que ele já imaginava que eles iriam aparecer. Aí eu disse, não é possível, vai aparecer alguém de Wakanda. E foi exatamente isso. Foi um final muito bom, que mostra como o universo compartilhado da Marvel, ele se lambuza dessa questão de ser compartilhado mesmo. Ele traz elementos que a gente não imaginava que iriam acontecer ali. Ele casa tudo, claro que nem sempre perfeitamente, mas ele casa tudo de uma forma convincente. Ele consegue trazer coisas que a gente não estava esperando, de uma maneira que contribua para a trama, não seja só um fanservice. Então é um ponto positivo e enorme em que se tem um universo compartilhado acontece. A Marvel ela pode usar e abusar desse conceito, como ela fez aqui com a chegada da Wakanda, como fez aqui com esse final. Outra parte também que eu achei muito boa foi a questão em que mostrou um elemento que eu gostei bastante também. Foi, apesar de a gente ter visto por pouco tempo o Capitão América novo do John Walker junto com Estrela Negra nesse episódio,
Eu achei interessante como a série ela tá trazendo o John Walker de uma maneira um pouco diferente dos quadrinhos. Embora nos quadrinhos ele também se torne um anti-herói, como eu já falei na review anterior, na crítica anterior, o personagem nos quadrinhos ele é mais caricato, ele é mais, como é que a gente pode dizer, voltado para o lado vilanesco do que o lado que é contraditório, que tem suas camadas. Ele, embora se torne um anti-herói depois, mas ele tem um jeito assim bem caricato de algo que não iria funcionar talvez se fosse colocado dos quadrinhos exatamente como é na série. Tanto pelo fato de ser uma série com atores, ter que ser algo mais realista, mais profundo, como também pelo tempo que a gente vive. Personagens caricatos, com muito estereotipizados, já é algo que a gente já está cansado de ver. E é legal ver como o John Walker ele tem várias camadas. A gente vê que ele é um personagem que está se esforçando para poder fazer o seu melhor. Ele quer cumprir a sua missão, que é ser o Capitão América, proteger o seu país, o seu governo. Só que, ao mesmo tempo, ele não se preocupa. É aquele ditado dos fins justificam o meio. Ao contrário do Steven, que só foi desenvolvendo esse lado, mesmo assim, com certos limites, lá com muito tempo já de experiência e algumas decepções, o John Walker ele está disposto a seguir esse ditado à risca para conseguir cumprir o seu trabalho, que é garantir que o governo dos Estados Unidos, a nação dos Estados Unidos, esteja segura. E é interessante a gente ver isso porque a gente nota que o personagem ele não vai ser tratado de uma maneira que foi jogado ali para ser um vilão, para ser odiado e acabou. Na verdade, se você for notar, assim como o WandaVision, até então a gente ainda não tem um vilão carimbado nessa série. Porque o que é que acontece? Os apátridas, eles estão tomando uma postura, principalmente agora nesse episódio em que a Kali acabou explodindo o local ali e matou os soldados, matou algumas pessoas ali americanas. Então eles estão tomando atitudes terroristas que são erradas, sim, que devem ser combatidas. Você não pode passar pano para uma atitude como essa. Porém, a gente nota que eles são pessoas que são também dignas de pena, que precisam de uma atenção e que se certas condutas tivessem sido tomadas com ele, eles provavelmente não teriam chegado onde chegou. E a gente também nota que, embora a Kylie tenha tomado essa atitude, não é todo mundo que pensa como ela. O seu colega, sobre essa direita, ele questiona o fato dela ter explodido e ter pessoas ali ainda dentro. Então a gente vê que os apátridas não são vilões, eles não são aqueles caras que querem destruir tudo porque eles querem e que simplesmente acabou o mundo e tal. Não, é algo que tem também suas camadas, seus lados humanos, sua profundidade. Inclusive quando a gente vê a Kali ali chorando por ter perdido alguém que ela ama. O Zemo até então também é um personagem que está mais com uma vibe de anti-herói, aquele cara que com certeza vai fazer algo com que traia em si o Bucky e o Falcão em algum momento, mas que por causa de seus interesses, mas como ele disse, não por algo pessoal ou porque ele quer se tornar algum tipo de dominador, conquistador. Então a Sharon também, ela com certeza não é uma vilã. Ela, embora ela esteja descrente sobre tudo o que aconteceu, ela esteja realmente revoltada e com razão, ela não vai trair a equipe de uma maneira em que ela mude de lado, como algumas teorias que eu já vi aqui no Twitter. Isso não vai acontecer. O John Walker e o Estrela Negra também ainda não mostraram em nenhum momento atitudes em que se justifique algum ódio que alguns fãs estão tendo por aí com os personagens, ou dizer categoricamente que eles vão ser vilões. Então é algo que a Marvel está sabendo trabalhar bem devagar, bem cadenciado, porque não existe necessidade. É uma série de 6 horas, com cerca de 45 a 55 minutos de episódio. Não tem por que você pegar e trazer uma figura vilanesca ou trazer temas que contém muito estereótipo assim, já do nada. É claro que existem elementos clichê, mas é muito interessante como a Marvel está fazendo tudo ao seu tempo, bem devagar. Algo que no início de sua jornada não era possível porque ela tinha que entregar logo resultados. E hoje, com 12 anos de desenvolvimento,
ela consegue fazer isso de uma forma que o público aceite, o público entenda por que está acontecendo e não fica com aquele gosto de que a Marvel tá vacilando, não quer, tá com medo de arriscar e tal. Consegui entender que nem tudo tem que ser rápido, nem tudo tem que ser um blockbuster. Então, essa foi a minha análise do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like. Eu sei que você esquece, eu falo no vídeo para você deixar like, mas você sempre esquece. Então, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Pega esse vídeo e compartilha no WhatsApp, compartilha no Twitter, compartilha onde for, para que esse canal, esse vídeo chegue ao maior público possível, para que eu consiga continuar fazendo esse vídeo para vocês. Quando eu faço esse tipo de vídeo, eu não só me ajudo, como ajudo vocês também a trazer um conteúdo bacana. Então é uma ajuda mútua. Então, por favor, compartilha, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Até a próxima. Fui!